Olá pessoas, como estamos? Vamos bater um beatzinho de prosa? Nesse vídeo aqui, que tá em algum lugar aqui, a gente viu como é que a gente faz tapioca. Mas a gente também viu o que é um algoritmo, que é uma coisa bastante importante. A gente viu que o algoritmo é uma série de passos bem definidos pra gente resolver alguma coisa. Mas uma coisa bastante interessante disso é que a gente pode resolver o mesmo problema de maneiras um pouquinho diferentes. Claro, eu não coloquei a linguagem de programação, não coloquei o programa em si. Para quem olhou a descrição, eu coloquei o meu pseudo-algoritmo lá. Mas uma coisa interessante é o quê? Esse pseudo-algoritmo eu coloquei de uma maneira que a gente chama de estruturada. É uma forma simples da gente escrever um algoritmo e depois passar ele para uma linguagem de programação. Para a gente trabalhar com linguagens de programação, a gente tem que pensar um pouquinho além de simplesmente escrever esse pseudo-algoritmo e jogar para a linguagem de programação. Porque senão, para que a gente ia ter tanta linguagem de programação assim? Se não parecia que não ia fazer muito sentido ter tanta linguagem de programação. Mas faz todo sentido, não necessariamente biológico. É interessante que na computação a gente tem paradigmas de computação. São formas para estruturar o nosso programa. Então, além da gente saber a lógica de programação, saber colocar nossas ideias direitinho num algoritmo, a gente tem que saber como a gente vai pegar esse algoritmo e transformá-lo nessa linguagem de programação. Para isso, a gente tem que escolher algum paradigma de programação. Existem vários paradigmas, mas os mais usuais são o procedural, que às vezes a gente chama de estruturado, o paradigma de orientação a objetos e o funcional. Esses três são um dos principais. Existem ainda outros que, se vocês quiserem, eu posso abordar em outros vídeos. Mas eu queria falar um pouquinho desses três porque eles são dos mais utilizados. Bom, o procedural. O procedural é o mais clássico. O procedural é simplesmente eu quero colocar as minhas coisas numa sequência que faça sentido e que resolva o meu problema. De maneira um pouco mais rebuscada, a gente pode dizer o seguinte: programação estruturada é um paradigma de programação com ênfase no uso de subrotina. Eu estava tentando falar, passou um caminhão. A programação estruturada é um paradigma de programação com ênfase no uso de subrotinas, laços de repetição, condicionais e estruturas de bloco. Ele é um paradigma que eu acho mais interessante para iniciar um estudo de programação, tá? Porque a lógica de programação dele é um pouco mais simples. Simples assim. Bom, eu acho uma forma mais simples de ensinar programação porque a lógica é mais direta, sabe? Você trabalhar com subrotinas, laços, essas coisas, é uma lógica mais direta. Então eu gosto bastante desse paradigma de programação e com certeza vai ser um dos primeiros que eu vou apresentar para vocês. Já o paradigma de orientação a objetos. Vamos lá, uma versão bonitinha. É um modelo de análise, projeto e programação de software baseado na composição e interação entre diversas unidades chamadas objetos. Tá, o que significa isso? Eu vou ter laço, eu vou ter estrutura condicional, eu vou ter isso tudo. Mas eu tenho essa noção de objeto. O que é um objeto? Aí a gente tem outras coisas ainda, gente. O que é classe? O que é atributo? Isso tudo. Ele é um paradigma que exige um pouquinho mais de abstração. No lugar de eu simplesmente colocar as minhas ideias, minhas funções, eu tenho que pensar nas coisas como objetos. Por exemplo, se eu quero usar uma porta como exemplo de variável, o que é uma porta para mim? Eu vou ter uma classe do tipo porta, que eu vou ter objetos do tipo porta. Então, eu acho que é um pouco mais difícil assim, a gente explicar logo de cara esse tipo de abstração. Mas é bastante interessante e é muito usual e para programar é muito legal. Principalmente se o sistema for muito grande, é muito bom a gente programar orientado a objeto porque o código fica bem melhor modularizado, sabe? Fica bem melhor de trabalhar. E finalmente, o último paradigma que eu queria conversar com vocês é o paradigma funcional. O paradigma funcional, ele é o mais diferente de todos, porque ele tem a ver com programação funcional. Então vamos lá, nossa versão bonitinha.
Programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação como avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. A programação funcional, ela é muito mais voltada para matemática, para coisas mais até de prova de teoremas. Tem uma área muito interessante sobre prova de teoremas nisso. Um exemplo muito legal dessas linguagens são as linguagens que a gente usa para coisas estatísticas. Então, agora que eu mostrei o que é cada uma mais ou menos, vamos a alguns exemplos de linguagens em cada uma delas. Programação estruturada. C, tá? Uma das mais clássicas que a gente tem. Python, ele é orientado a objetos, mas muitas pessoas vão dizer que trabalhar com classes em Python é muito ruim. Eu prefiro trabalhar em Python como a programação estruturada. Eu acho mais simples de trabalhar com ela assim. Orientado a objetos, a gente tem Java, por exemplo, C#, o C++ também. Funcional, a gente tem Haskell, Lisp. E na programação funcional, a gente tem uma que é muito utilizada, que talvez alguns de vocês já devem ter visto, que é o R. O R, ele é baseado em linguagem de programação funcional. Afinal, ele trabalha com função matemática o tempo inteiro. É muito interessante a gente ter essa visão de formas diferentes de programar, porque dependendo da sua aplicação, você pode querer usar uma linguagem específica. Eu quero ter algo mais simples, eu posso simplesmente usar uma procedural direitinha, já faço o cálculo que eu preciso. Se eu quero uma coisa, um sistema maior, uma orientação a objetos talvez seja mais interessante. Agora, se eu quero uma coisa extremamente matemática, especificamente matemática, uma programação funcional é mais interessante. Mas se eu quero começar a aprender, aí já vai entrar a minha opinião, tá bom? Eu acho mais simples a gente começar com uma linguagem procedural, porque a linha de lógica dela é mais direta. A gente não tem que trabalhar com um monte de abstração que ainda é muito cedo para ser trabalhada. A maioria dos vídeos que eu vou tratar para vocês vai ser com ou Python ou C, se der eu faço um pouquinho dos dois, e depois eu vou dando mais noções de OO, certo? Se vocês quiserem aprofundar mais um pouquinho nisso, qualquer livro de programação fala um pouco mais disso. E incrivelmente a Wikipedia tem, eu vou citar a Wikipedia, olha só, a Wikipedia tem umas definições bem legais dessa parte, tá? E são corretas. Bom, então esse vídeo foi mais para vocês terem uma ideia do que, a partir do algoritmo, eu vou para a linguagem de programação. E como é que eu faço essa escolha, tá? Em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre cada linguagem de programação e a gente vai começar a fazer uns programas divertidos aí, certo? Então, dê like no vídeo, compartilhe com seus colegas, compartilhe com quem você não gosta também, vai que, né? Qualquer ideia que vocês queiram que eu fale, pode mandar. Se não mandar no comentário, manda no Twitter, manda no Instagram. Todas as minhas redes estão aqui, eu acho, aqui embaixo, tá? Se não, tá na minha descrição, tá certo? Então, muito obrigada, vejo vocês em breve, beijo no Cocori, até a próxima!